Boa noite. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu falei eu falei bastante sobre impulso, que é aquela força que está no líquido, né, de baixo para cima, o impulso. Agora eu quero falar sobre impulso. Impulso é o seguinte, tá vendo esse mouse aqui? Se eu estiver mexendo ele para lá ou para cá, eu estou aplicando uma força, um impulso nele. Então, o impulso nada mais é de que o impulso é uma força aplicada a um determinado corpo por um período de tempo. Se eu tenho essa caneta aqui, estou empurrando ela, eu estou aplicando uma força. Quanto tempo está durando? 1 segundo? 2 segundos? 3 segundos? Isso vai ser o meu impulso. A força vezes o tempo, certo? Agora eu vou deixar isso aqui um pouquinho de lado aqui, que eu quero tratar com vocês, sabe o que? Sobre ondas. Então, o que é onda? Onda é um troço que se propaga, né? No meio ou fora do meio. As ondas, elas são longitudinais e são transversais. A maioria, eu não vou dizer aqui com certeza que seja assim, mas a maioria das ondas longitudinais, elas são ondas mecânicas. O que é uma onda longitudinal? É aquela onda que ela vai tipo se apertando assim, ó, se apertando. Tipo você tem uma caixinha de som aqui, ó, uma caixinha de som. E aí o som ele faz assim, ó, o som ele é assim. Ou seja, a onda ela vai assim, se apertando e soltando, se apertando e soltando. Entendeu? Isso é um tipo de onda longitudinal. Longitudinal. O que acontece? Ela precisa de um meio para se propagar. O som, por exemplo, ele se propaga na terra, no ar, na água. Como eu estava falando, as ondas longitudinais são ondas mecânicas. E as ondas transversais são aquelas ondas que ela faz esse movimento aqui, ó. Entendeu? Geralmente essas ondas transversais são ondas eletromagnéticas, são ondas que não precisam de um meio para se propagar. São, por exemplo, a onda do micro-ondas, a onda magnética, né? A própria onda elétrica, né? Vamos dizer assim, a luz, uma coisa, o calor também. Não, o calor não. Mas a radiação sim, entendeu? A radiação sim. Então, essas ondas aqui são ondas que não precisam não precisa de um meio para se propagar, entendeu? São ondas transversais. Tá fazendo vídeo? Transversais. Agora, o que a gente tem que levar em consideração aqui é o seguinte, veja só. O que eu queria falar é sobre a velocidade da onda. E a gente vai considerar aqui a onda transversal, certo? Vamos considerar um eixo aqui, e aí vamos fazer uma onda aqui, ó, certo? Então, a gente precisa saber o que é um comprimento de onda. O que é um comprimento de onda? O comprimento de onda é uma parte, por exemplo, um ponto médio que vai daqui até o outro lado, ou seja, você vê que a onda fez um comprimento completo, ó. Aí daqui ela só vai se repetir novamente, né? Vai se repetir novamente. Daqui para cá, a gente tem um comprimento de onda. Esse mesmo comprimento de onda, ele podia ser pego daqui para cá e também daqui para cá. Ou seja, de um ponto médio ao outro ponto médio, de uma crista a outra crista, de um vale a outro vale, nós temos os comprimentos de onda, certo? E ele é representado através de uma letra grega chamada lambda, que é essa letra aqui. Então, o que é a velocidade da onda? A velocidade da onda é o tempo em que esse comprimento de onda é feito. E ele é feito em uma determinada frequência, certo? Então, seria a velocidade da onda é lambidas por frequências. As frequências de lambidas, para você decorar, certo? Velocidade da onda é lambda vezes frequência. E o que é a frequência? A frequência é o seguinte, a frequência é o inverso do período. Ó, o inverso do período. Se alguém chegar a dizer assim para você assim, ó, qual é o período que a Terra gira em torno do Sol? A Terra gira em torno do Sol. O período, é um ano, certo? E o período que a Terra gira em torno de si mesmo?
O período é um dia, certo? O período que um ponteiro do relógio dá a volta completa. Depende do ponteiro. Se for da hora é 1 hora. Se for do minuto é 1 minuto. Se for do segundo vai demorar, né? Se for da hora, são 12 horas. Se for do minuto, vai ser 1 hora, não é assim? É isso aí. Então, é isso aí. Veja só. Período é o tempo em que uma coisa se completa. Qual é esse tempo? Não importa, vai variar. Agora, pode ser 1 ano, 1 dia, 1 mês, entendeu? Período. Agora, o que é uma frequência? A frequência é o que se pode fazer em 1 segundo, certo? Então, veja só. Vamos dizer que uma onda, ela tenha um determinado comprimento aqui, vamos dizer aqui, vamos botar um comprimento aqui, 10. E isso aí, ele vai se fazer enquanto? Ela faz 10 rotação, a onda consegue fazer 10 rotações, ou seja, 10 voltas dessa aqui, ó, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vibrações em 5 segundos. Em 5 segundos. Então qual é a frequência? A frequência é quantas vibrações ela faz em 1 segundo. Então se ela faz 10 em 5, então a gente fazendo a continha, a regra de 3, sei lá o que, a gente vai descobrir que ela vai fazer 2 em 1 segundo. Então ela vai ter 2 Hz. Como é que se escreve isso? A frequência dela vai ser 2R, 2H, 2 Hz, certo? Então frequência é o número de vibrações por segundo, entendeu? Então a velocidade é igual a lambidas por frequência. Geralmente eles vão te dar a frequência. Se ele não te der a frequência, ele vai te dar a velocidade e vai te dar o comprimento. Aí com essa jogada aqui você consegue descobrir qualquer uma das três. Se ele te der a frequência e o comprimento, você descobre a velocidade. Se ele te der a velocidade e o comprimento, você descobre a frequência. Só você jogar aqui na fórmula aqui. O que você tem que entender é justamente isso, que a frequência é o número de vibrações por 1 segundo. 1 segundo. Valeu?